Olá, amigos! Vou falar um pouquinho hoje nesse nosso encontro sobre um assunto interessante. Um assunto que ele não só para as pessoas na terceira idade, mas também para as outras pessoas no dia a dia, é sempre um motivo de questionamento. Ou seja, a reposição ou uso de vitaminas, de elementos minerais, suplementação de uma maneira geral. Quem precisa de suplementação, quem precisa de complementação. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que acabam tendo uma alimentação insuficiente, não necessariamente porque não tem alimentos, mas porque o ritmo moderno de atividade impede que eles tenham uma alimentação saudável, ou seja, rica dos nutrientes necessários. E muitas vezes comem preferencialmente um determinado tipo de alimento e não tem a diversidade dos alimentos que suplementaria das necessidades mínimas nossas de vitaminas, elementos minerais importantes para o nosso dia a dia. Então, nesse caso, nós passamos a falar sobre a complementação alimentar através de complementos que vão fazer a reposição das necessidades diárias nossas, de vitaminas, sais minerais, de oligoelementos, que são microelementos que nós precisamos para o funcionamento adequado de órgãos importantes, não só o nosso cérebro, o nosso metabolismo, mas são elementos que muitas vezes participam da estrutura de vários órgãos. Então a complementação ou a suplementação no indivíduo que realmente não está tendo uma condição alimentar suficiente, passa a ser uma necessidade bastante importante. Na terceira idade, especialmente, nós temos uma questão muito ampla. Por quê? Muitos pacientes na terceira idade são portadores de doenças e que essas doenças acabam consumindo maior número desses elementos ou não deixando que eles absorvam o suficiente tanto da alimentação e, obviamente, que acaba sendo instalado lá um déficit. A partir desse momento, passa-se num questionamento de uma consulta geriátrica, nós temos questionando toda a dinâmica alimentar e as necessidades desse paciente para fazer o balanço, ou seja, a nossa soma das necessidades e da perda que ele tem, se ele realmente está adequado ou não, se ele está ficando com alguma deficiência. Diagnosticando isso, nós passamos então a repor esses elementos. Então, de uma maneira que pode ser através de medicamentos que você tem adquirido nas farmácias e também a orientação alimentar, que é fundamental. Mas a gente tem que estar atento que muitas vezes essas necessidades não são supridas na maioria dos casos e que o paciente acaba exprimindo uma piora do seu quadro clínico, na sua condição de saúde global, inclusive na imunidade. Então, lembrando que esses elementos eles são importantes para todo o funcionamento do organismo e que esses elementos são fundamentais para a vida humana. Então, nós sabemos quais são esses elementos, nós elencamos as vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina C, que é muito importante, tá? E alguns microelementos e macroelementos. Então, o magnésio, o potássio, o cálcio, que é fundamental para quase todos os tecidos humanos, e alguns oligoelementos, que seria o caso do selênio, do cobre, do zinco, que participam de múltiplos sistemas também. Então, de uma maneira geral, esses elementos, eles são fundamentais para o funcionamento do corpo. Então, na investigação, ou seja, na nossa consulta médica do paciente, ele deve ser questionado sobre isso. Porque muitas vezes o paciente não está doente, ele simplesmente está com deficiências. E essas deficiências precisam ser supridas. E através de uma boa anamnese, ou seja, de uma boa investigação durante a consulta, você consegue diagnosticar essas questões. Fundamentalmente, a gente falou um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos um arsenal de possibilidades de medicamentos e mesmo suplementos na área médica propriamente, e que vão dar para o paciente uma condição nutricional adequada, até porque o sistema nutricional nosso ele tem que ser realmente muito bom. Por quê? Através dele, ele nos facilita a nossa imunidade, ele participa de todas as estruturas do nosso corpo e, obviamente, que ele estende a nossa qualidade e a nossa longevidade. Então, a nutrição hoje é fundamental na área médica, por quê? Porque é uma condição de subsistência do nosso corpo. E muitas vezes a nossa subsistência não está sendo adequadamente vista por esse lado, que na verdade ele é complementar a todos os processos, inclusive terapêuticos, que nós instituímos. Para qualquer doença que nós vamos tratar hoje, nós temos que também questionar como que é a condição nutricional do paciente e desses elementos que podem ser repostos. Então é o caso das vitaminas, sais minerais, dos oligoelementos, que nós precisamos suplementar no dia a dia dos nossos pacientes. Então lembrar que isso deve fazer parte das nossas consultas
tem que ser realmente uma prática diária nos nossos consultórios, nos nossos ambientes de saúde de uma maneira geral. Obviamente que nós temos, às vezes, necessidade de complementação de outros profissionais que podem nos ajudar. É o caso dos nutricionistas, né? dos profissionais que correlacionam-se com a nossa abordagem, nossa assistência ao nosso paciente. Então é bastante interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas também não têm uma avaliação adequada. Elas, empiricamente, elas vão procurar por conta, às vezes, suplementos ou alguma substância que muitas vezes não é tão benéfica para elas. Elas acabam tendo um excesso dessa substância e falta de outras. Então é importante que o profissional aborde as suas necessidades reais, as necessidades também adequadas, não se usar em excesso certos elementos, que também certos elementos não são benéficos em excesso, e dessa maneira a gente tem uma adequação entre a necessidade do paciente e o que ele deve receber. Então é um assunto bastante importante que deve estar inserido em quase todas as abordagens clínicas do paciente, ou seja, todas as consultas nós também lembrarmos da parte nutricional do paciente e se isso vai contribuir para a qualidade de vida dele e também no tratamento que a gente está instituindo para a vida dele naquele momento. Então, falei um pouquinho em linhas gerais, mas é um assunto que as pessoas podem complementar suas perguntas, suas dúvidas, né? Esclarecendo isso através de perguntas ou mesmo através das consultas médicas. Então, eu fico à disposição para isso e também nos próximos encontros vamos estar falando um pouco mais sobre esse tema. Um abraço.